Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Para a nossa meditação nesta noite, nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses 3, do 17 até o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas as vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso coração de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firme no Senhor. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdias, estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo para escrever aqui, te pedimos, ó Deus, que ilumina a nossa mente, dá-nos iluminação do Teu Espírito Santo para nós possamos compreender com clareza o que está aqui na Tua santa e bendita palavra. Rogamos para todos que aqui estão, que o Senhor prepare os nossos ouvidos, os nossos corações, para receber da Tua parte a Tua santa e bendita palavra. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. O tema da nossa pregação desta noite está aí no comecinho do versículo 20, que diz assim: a nossa pátria está no céu. Esse é o tema da nossa pregação desta noite. A nossa pátria está no céu. O apóstolo Paulo, através dele, a palavra de Deus nos exorta no sentido de que nós devemos permanecer firme no nosso andar com o Senhor. Por que o apóstolo Paulo escreve isso aqui para aquela igreja, a igreja de Filipos? Porque não só naquela igreja, mas do modo geral, no meio do povo de Deus, há pessoas que o seu andar não está tão firme com o Senhor, não está permanecendo firme no andar com o Senhor. E naquela igreja também existia pessoas que não estavam firme no seu andar com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, cita isso aqui. Eram pessoas que
adorava o seu próprio ventre. Por exemplo, diz que, e o apóstolo Paulo diz isso com tristeza no seu coração, que essas pessoas são adoradores do seu próprio ventre. O que é isso? É pessoas que só pensam em si. É pessoas que estavam se preocupando com as coisas deste mundo, não com as coisas dos céus. Eram pessoas que se preocupavam com posição de destaque, se preocupavam com as coisas desta vida, desta terra, não com as coisas do céu. E o apóstolo Paulo fala isso no versículo 18, ele diz que muitos andam entre nós, falando ele, muitos que estavam naquela igreja, muitos andam entre nós, aos quais eu já havia falado várias vezes, e agora repito de novo, com tristeza e até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, com profunda tristeza, dizia a ele, de falar que no meio daquela igreja, eu digo isso, que no meio do povo de Deus, do modo geral, existem pessoas que não estão tão firmes na sua caminhada com o Senhor. E o apóstolo Paulo disse assim, que com muita tristeza, até chorando, ele falava isso, que eram pessoas inimigas da cruz de Cristo. Existem aqueles que são adoradores do próprio ventre, pessoas que são apegadas aos seus próprios desejos carnais, que somente se preocupam com as coisas terrenas. E espiritualmente estão perdidas. E isto nos leva à necessidade de nós se apegar com as coisas espirituais, desapegar com as coisas do mundo, porque quando tinha pessoas se apegado às coisas deste mundo, o apóstolo Paulo nos leva a nos desapegar das coisas deste mundo e se apegar em quê? Porque é uma característica do apóstolo Paulo. Em cartas, né? Não é que nem hoje, que qualquer dúvida da igreja, se liga, já tem, eu tenho uma dúvida aqui, fala para mim aí, qual é? Não é assim, mas em cartas, naqueles dias, escrever uma carta até ter respostas, demorava-se muito. Então o apóstolo Paulo tinha essa característica de fazer uma coisa e já pensando que alguém podia te responder, perguntar alguma coisa, já dava a resposta. Quando ele disse aqui, para não se apegar às coisas deste mundo. Alguém podia pensar, mas vamos me apegar ao quê então? Se eu não posso me apegar nas coisas deste mundo, e eu vou me apegar em quê então? O apóstolo Paulo já adianta esta resposta, dizendo que é necessário desapego das coisas deste mundo, e aí é necessário apegar às coisas santas. Já dando aqui a resposta, porventura, tem no coração de alguém uma dúvida, vamos se apegar em que ele diz? Se apegar nas coisas santas, nas coisas do céu, nas coisas do alto. É necessário apegar nas coisas santas. É necessário se apegar nas coisas do céu. Por que é necessário? Porque a nossa pátria está no céu. E nós somos cidadãos do céu. Agora, nós somos cidadãos do céu. O melhor lugar do universo. Por que o céu é o melhor lugar do universo? Porque é a habitação de Deus, de Jesus Cristo, dos anjos e daqueles que já se foram. E também daqueles que creem no Senhor Jesus, que creem no Filho de Deus, pela fé, também nós que cremos no Senhor Jesus, vai ser a nossa morada depois, quando partir desta vida. Por isso que é o melhor lugar do universo, é a morada, a habitação de Deus, é a habitação do Senhor Jesus, é a habitação dos anjos, é a habitação daqueles que já partiram e vai ser a nossa habitação. Se nós somos cidadãos dos céus, temos algumas perguntas a nível de propósito. O nosso propósito nesta noite, olhando por a expectativa que nós somos cidadãos do céu,
temos 3 perguntas a fazer. Se nós somos cidadãos do céu, primeira pergunta: qual é a nossa relação com este mundo? Segunda pergunta: qual é a nossa posição? Terceira pergunta: qual é o que nós estamos fazendo aqui? Essas 3 perguntas. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa... qual é a nossa relação? Qual é a nossa posição deste mundo? E o que nós estamos fazendo aqui? Se nós somos cidadãos do céu, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Eu vou responder essas 3 perguntas com 3 palavras do Novo Testamento. Gostaria de responder essas 3 perguntas com 3 palavras do Novo Testamento, que descreve qual é a nossa posição em relação a este mundo de agora. Primeiro, o que nós estamos aqui? Nós somos embaixadores. Primeiro ponto, primeira palavra que eu trago do Novo Testamento, nós somos embaixadores. Vamos ver lá, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O que diz lá? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Nós somos, neste mundo, enquanto estamos por aqui, embaixadores. E o que é embaixador? Embaixador é um representante de um país em terra estranha. É um representante de um país enviado para uma terra estranha. O Senhor Jesus nos ensina em João 17, versículo 6, é dito que, ainda que estejamos neste mundo, não pertencemos a este mundo. O que é embaixador? O embaixador é numa terra estranha. Não pertence àquele país. Foi enviado, mas não pertence àquele país. E aqui, Jesus diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Se nós estamos nesse mundo, é porque fomos enviados. O embaixador é enviado de um país, de uma pátria, a outra, representar a outra, representando aquela pátria, mas em terra estranha. E se nós estamos nesse mundo, é porque fomos enviados por Ele, como representante dEle. Vamos ver isso? João 17, 18. João 17, 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviarei ao mundo. Nós somos enviados por Jesus Cristo. Nós estamos aqui, nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas nós estamos aqui, embaixadores, enviados por Jesus Cristo. É o que eles disse aqui. Em João 17, 18. Assim como tu me enviaste, falando ele a Deus. Deus enviou Jesus Cristo. Assim como tu me enviaste, também eu vos enviarei ao mundo. Ainda em João 17, de acordo com João 17, o propósito de Jesus Cristo ter nos enviado ao mundo, o propósito é para que nós, o propósito de Jesus para nós é que o mundo venha a tomar conhecimento do reino dos céus por nosso intermédio. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos enviados para isso. Por isso que Ele nos enviou. Para que o mundo
venha a ter conhecimento do reino do céu a nosso respeito. Nós somos representantes dele, para que o mundo venha a ter conhecimento do reino de Deus. Veja em João ainda, 17, agora versículo 21. Para que, versículo 21, outro ponto. Primeiro ponto, nós somos enviados por Jesus Cristo para que o mundo venha a crer nele. Versículo João 17, 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, como eu e tu, diz o Senhor Jesus, ali na sua oração ao Pai, dizendo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos estrangeiros, embaixador, enviado por Jesus Cristo, em uma terra estranha, com essa missão, para que o mundo venha a crer nele, e também para que, assim como o Pai em Cristo é um, também seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Através da nossa vida aqui, através da pregação do Evangelho, da nossa conduta de vida, o mundo crê que Deus enviou Jesus Cristo. Agora veja o que acontece. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, veja o que acontece. Colossenses 1, 13 e 14, relata o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Esta é a experiência espiritual de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Antes de conhecer Jesus, os seres humanos estão escravizados ao poder do pecado e de Satanás, o inimigo das nossas almas. Vive numa atmosfera espiritual dominada pelos desejos sensuais, pelos prazeres luxuosos, de vícios e mentiras, pela inimizade, pelas infamilidade, pelas infidelidades conjugais, pela desobediência nos negócios, idolatria, pelo engano, falsas religiões e outros, etc. e etc. Essa era a situação de uma pessoa antes de conhecer Jesus Cristo. Veja a importância, que foi por isso que Ele nos enviou. O que acontece com uma pessoa nesta situação, passa a crer em Jesus Cristo? É nova criatura. Passa a crer no Senhor. Passa a acreditar que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Mas, um dia, a mensagem do Evangelho chega ao coração de alguém e diz, haja luz. E o que acontece? Luz. É o que acontece. Então, este alguém é tirado do império das trevas e se vê transportado para o reino do Filho do seu amor. Para isso que Cristo nos enviou. Nós somos forasteiros. Embaixador. Forasteiro não chegar lá ainda, né? Estou querendo adiantar aqui. Mas nós somos embaixador. O reino de Jesus Cristo é amor. O amor de Deus vem habitar em nossos corações. A fé e a esperança em Cristo se torna a nossa força e alegria. A certeza do perdão, do amor e do Senhor habita em nós. Já não somos dominados mais pelo medo, pela escravidão ao pecado e o domínio do diabo. E nos tornamos embaixadores
de Deus. Isto é, agora já não somos deste mundo, mas estamos neste mundo falando da parte de Deus. Quando a pessoa conhece o Senhor Jesus, é uma transformação. Antes era assim, dominado por tudo aqui que eu citei. Agora, depois que crê, haja luz e muda completamente o comportamento de uma pessoa. E se torna um embaixador. Isto é, agora já não somos deste mundo, mas estamos neste mundo, falando da parte de Deus. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos embaixadores de Deus nós temos aqui hoje, nesta noite? Quantos embaixadores enviados por Deus nós temos aqui hoje? Queridos, vocês têm uma missão dada por Deus neste mundo: falar em nome de Jesus Cristo, falar aos homens, a fim de que se reconcilia com Deus. Eu acho que muitos gostariam dessa frase, né? Eu acho que muitos sugestiva a frase. Eu vi certa vez um pregador dizendo que certa vez ele estava numa igreja. Quando saiu de uma igreja, tinha uma placa lá, um letreiro, na saída da igreja. Aquele letreiro dizia assim: ao sair daqui, você está entrando no campo missionário. E não é assim. A nossa vida, onde nós andar, onde nós estiver, nós somos missionários. Saindo daqui, da igreja, nós entramos no campo para um campo missionário. E assim, cada um de nós tem esta missão, de anunciar o Evangelho. Seja onde for, no trabalho, na escola, no vizinho, em casa, no ônibus, no metrô, aonde nós estivermos, a anunciarmos o Evangelho. Para isso que nós fomos chamados. Segunda pergunta, segundo nome, se nós somos cidadãos do céu, primeiro nós vimos que nós éramos embaixador. E agora, segundo, o que é que nós éramos? Se nós somos cidadãos do céu, o que nós somos? Nós somos também estrangeiro. Nós somos estrangeiro. Veja Hebreus 11, 13 a 16. O que diz a palavra de Deus em Hebreus 11, do 13 ao 16? Diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as de longe, e saudando-a, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saísse, teria oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonhou deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós somos estrangeiros. Primeiro, nós somos estrangeiros. O que é estrangeiro? O sentido da palavra estrangeiro, o sentido básico da palavra estrangeiro, na Bíblia é estranho. Estranho. Estranho não é quer dizer, mas aquele cara é meio esquisito, ele é meio estranho. Não é desse sentido. Estranho é alguém de fora, que por isso tem outros costumes
de vida. Dá para perceber, né? Quando alguém não é daqui, às vezes no metrô, em qualquer lugar, mas esse cara não é daqui. O jeito de falar, de vestir, mas esse cara é estranho. É nesse sentido, é um cara de fora. Está em terra estranha. Esse cara é um cara de fora. Esse é o sentido da palavra estrangeiro. É um cara estranho. Não é daqui, é de fora. Não é o sentido esquisito, né? É claro que uma pessoa estrangeira tem muitas coisas em comum com a gente. Eles comem, eles se vestem, eles, falam, enfim. Tem alguma coisa em comum. Ela fala, alimenta, se veste. Ao mesmo tempo, ela tem costumes diferentes também. No sotaque, o sotaque é outro, costume de alimentação e etc. Até a maneira de se vestir pode ser diferente. A gente pode conhecer uma pessoa, esse cara não é daqui, olha o jeito que ele está se vestindo. É estranho, é de fora. Um cidadão do céu precisa se lembrar de quê? Lembrar que, como embaixador de Deus, nós devemos ter costume do céu. É uma pessoa que fala a verdade, por norma de vida. É uma pessoa que segue o caminho da fé, do amor, da santidade, da paz e da justiça. Esse é o procedimento do cidadão do céu. Terceiro ponto e último. Se nós somos cidadãos do céu, nós somos também, nós já vimos 2 pontos, falta mais esse. O terceiro e último ponto. Se nós somos cidadãos do céu, nós somos também peregrinos. Veja que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, e no versículo 11 e 12. O que diz o apóstolo Pedro com relação, falando de peregrino? Amados, exorto-vos, como peregrino e forasteiro que sois, que vos abstais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que aquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifica a Deus no dia da visitação. Exorto-vos como peregrino e forasteiro. O sentido da palavra peregrino, todo mundo sabe, né? É alguém que está de passagem, não é alguém... Peregrino é agora um andarino, né? Não tem morada, parada certa, é um andarino, é um peregrino, está de passagem. Esse é o sentido de uma pessoa peregrina. E não é assim conosco, neste mundo. Nós estamos aqui, não é de passagem. Peregrino é uma pessoa de passagem, não vai ficar aqui para sempre. Daqui a 50 anos, 60, muitos de nós já não estão mais aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a uns dias não estamos mais por aqui. Estamos na eternidade. Tudo nesta vida se dá, fica para trás. Os bens, carro, casa, dinheiro e tudo mais. A posição social, fica tudo para trás. Daí que nós não podemos esquecer da única coisa que permanece para sempre. Não se apegue, nós vimos lá que os adoradores não estavam andando corretamente com o Senhor, e o apóstolo Paulo diz que fala isso até chorando, o fato do comportamento daquelas pessoas, o apego que aquelas pessoas tinham às coisas. E esquecem
de apegar a única coisa, aquela coisa, né? Se apega a tantas coisas que fica nesta vida, se apega a tantas coisas que vai ficar aqui, e não se apega naquilo que vai ser eternamente. Se apega em tantas coisas que não vai levar. Mas o que vai para a glória, o que nós vamos levar, aquilo que permanece para sempre, não há tanto apego. O Espírito. O Espírito é a coisa mais valorosa, o bem mais valoroso que o ser humano tem, e ainda vê tanto apego. Ainda apega em tantas coisas, não se apega tanto no Espírito. Justamente naquele que vamos levar para o Senhor, que é dele, que ele nos deu. Marcos, capítulo 8, versículo 36, o que diz lá? O que é que Marcos fala a respeito do valor que tem o Espírito? Marcos diz, 8,36, que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quanto vale a alma? Quanto vale o Espírito? Vale mais do que o mundo inteiro. Vale muito mais do que o mundo inteiro. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a gente vê tanto pouco apego naquilo que permanece para sempre. Muito pouco. E se acaba apegando em coisas que vai ficar tudo para trás. O mal hoje é daquelas, sabe, pessoas abraçando a fé cristã como o Evangelho, como se o Evangelho prometesse bens materiais, dinheiro, satisfação, como as coisas deste mundo. E não é o que tem hoje, não é o que mais tem hoje, é a pessoa abraçando a fé, um Evangelho que promete coisas desse mundo. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, e sim alegria, paz, justiça e no Espírito Santo. Como diz Romanos 14, 17. Fuja dessas paixões, disse Pedro. Fuja das paixões. Pedro diz que as paixões fazem guerra contra a sua alma. 1 de Pedro 2,11. Pedro diz que as paixões fazem guerra contra a sua alma. 1 de Pedro 2, versículo 11. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não rouba, não escava e nem rouba. Porque aí, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestimos, porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí vem a pergunta: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o lugar do seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, querendo Deus, vai ser acrescentada. Concluindo já, a nível de conclusão, eu quero concluir lendo um versículo que está lá em Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Já finalizando aqui a nossa meditação desta noite. A nível de conclusão. Colossenses 3, versículo de 1 a 4. Diz: portanto,
Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não das que são aqui na terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis glorificados, ser manifestado com Ele em glória. Quatro aplicações para nós encerrar. Quatro aplicações. Primeiro, pense nas coisas do céu. Coloque o seu coração nas coisas do céu. Busca as coisas do céu. Busca o interesse do céu. Porque a nossa pátria está no céu. Que Ele nos abençoe.